Vamos lá, então, dar início. Né? Então, quando a gente vê essa passagem, está lá em João. Vou ficar na frente de vocês, né? Tá bom? O que é que nos remete a essa passagem de João? Vamos? Quem vai? Hã? Não. Esse Evangelho de João, capítulo 3, está lá na Bíblia. O que é essa aqui? O que ele está dizendo com isso aqui? O que ele quer dizer? O que é isso? O que mais? Se for falar tá. Aí fala aqui, necessário vos é nascer de novo. Uma nova pessoa, o nascer de novo. Como é que uma pessoa do nosso tamanho vai entrar de novo dentro da barriga? Como é que a gente vai nascer de novo? Nascer de novo. E como que eu vou nascer de novo? Esse é o grande questionamento que as pessoas falam. Não tem como um adulto entrar no ventre da sua mãe, e aí? E sua mãe já tiver falecido, como é que fica? Se não for pela reencarnação, não tem outra possibilidade. Sim. Então, numa palavra, a gente define essa passagem evangélica como reencarnação. O Cristo não disse isso há mais de 2000? Há mais de 2000 anos? Então, se a gente pegar a interpretação ao pé da letra, a gente vai ver que não faz muita lógica, né? Isso é inconcebível, né? Mas ele foi bem claro, né? O que nasce da água, né? O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. E nós somos formados de quê? E o que mais? Espírito. Isso, nós temos o corpo material e o corpo espiritual. Isso Cristo já falava lá atrás. Então, quando ele fala, né, quando tiverdes condições que eu enviarei o Consolador prometido, que vai lhe explicar coisas que hoje não tem condições de entender. Essa é uma das passagens que ele está se referindo, né? Naquela época, como é que a pessoa ia conceber a reencarnação? Então, o que a gente vai falar sobre hoje, vai falar justamente sobre a reencarnação. É isso? Vai falar dos fundamentos e da finalidade da reencarnação, né? Isso que basicamente é o que caracteriza a doutrina espírita, né? Quando fala, você acredita em reencarnação? Você acredita em espírito? Né? Então, um dos pilares, né? Como a gente já viu isso aqui ano passado, né? A questão da reencarnação. Então, pegando essa linda foto aí, de uma criança, linda, né? Tem um detalhe ali, consegue observar? Né? Pequeno detalhe, e aí? Uma criança pura, sem maldade, Deus eternamente justo e bom, na sua misericórdia, por que ele permite isso? O que ela fez? Qual o pecado dessa criança para ter isso? E aí, Natália, o que você me diz? Antes do espiritismo, eu até não conseguia sentir essa justiça de Deus, assim, quando a gente falava. Uhum. Eu passei a compreender mesmo através do espiritismo, porque antes não tinha sentido, justamente por ver criança, às vezes recém-nascido, e aquilo dentro de mim eu não achava uma lógica. Uhum. E eu ficava com um sentimento muito... não conseguia. Então foi através do espiritismo mesmo E hoje consegue ver com outros olhos? Totalmente. Aí quando a gente fala que a doutrina ela é consoladora, Total. porque se pra gente que está de fora dói, imagina pro pai e pra mãe. Então, e vamos pegar as outras injustiças do mundo. Essa é uma. Se a gente for olhar aos nossos olhos, é uma injustiça. Quantas outras injustiças? Né? A questão da diferença, né, da classe social, a gente passa, tem pessoas na rua, tem pessoas de extrema pobreza. E aí? A que a gente recorrer? Então, se a gente fala em justiça divina, né, como é que a gente vai entender uma justiça divina com relação a isso? Como que Deus permite uma situação dessa?
também fui pelo mesmo caminho. Eu não conseguia, antes da doutrina, não conseguia entender, gente, pô. Né? Procurava, fui católico, até os 18 anos ali, ó, católico ferrenho. E me faltava vários questionamentos, me faltava várias respostas. E aí? Onde está? Que justiça é essa? Aí é onde que a doutrina espírita vem como forma de nos consolar e explicar algumas coisas. Né? Então, como pensar em justiça divina diante de tantas injustiças no mundo? Cadê? Cadê a justiça divina? Hoje em dia a gente vendo só os maus, a gente vê corrupção, pessoas, como se diz, se corrompendo e sem ser punida, a impunidade, o senso de impunidade de hoje está muito grande, a pessoa é presa, dali a pouco ela está na rua. Que justiça é essa? Fazer o bem compensa? A gente só vê o mal prosperar hoje. E aí, cadê a justiça divina? Ela vai vir. Hã? Ela vai vir. Vai. Então a gente sabe... Ela vem constantemente, né? Ela está constantemente, Sim. as pessoas estão reparando os erros, né? Que cometeram. É porque a gente está vivendo uma parte da história, né? Vendo só uma parte. A gente não entende como um todo. Então, quando a gente começa a estudar o Espiritismo, a nossa visão ela começa a ampliar. Então, é como se a gente visse apenas uma cena de um filme, a gente já começa a ver um capítulo, daqui a pouco a gente começa a ver o filme, entender como um todo. Então, quando a gente vê que a criança está daquele jeito, a gente começa a entender o porquê daquilo ali. Então fala, a doutrina da reencarnação, isto é, a que consiste em admitir para o espírito muitas existências sucessivas, é a única que corresponde à ideia que formamos de justiça de Deus para com os homens, que se acham em condição moral inferior. A única que pode explicar o futuro e firmar as nossas esperanças, pois que nos oferece os meios de resgatarmos os nossos erros por provações. A razão nos indica e os espíritos a ensinam. Aí vem uma pergunta. O que muda na minha vida eu acreditar na reencarnação? Já pararam para pensar nisso? Porque quando a gente vê, eu falei, só uma parte da história hoje, só o mal se dando bem. Aí eu vou falar assim, eu vou para esse lá, é mais fácil. Trabalhando um mês ali para receber um salário, não estou conseguindo nada, o camarada vai lá, faz um mal feito ali, consegue um dinheirão. Então, tipo assim, eu tenho a visão só do hoje. Amanhã é outro dia, né? Tipo assim, o eu de amanhã é que lute. Aí eu enveredo por esse caminho. Conhecendo a reencarnação, o que muda? É o que você falou, Beto, a justiça virá. Então a gente sabe que ela vai vir. Então se hoje eu estou plantando, estou no caminho correto, o que eu posso esperar da minha vida? Só coisas boas. Só coisas retas. Se a pessoa lá está fazendo mal, também vai vir as consequências. Então, quando a gente começa a entender isso, começa a olhar de um olhar mais amplo, a gente começa a olhar para a nossa vida e falar, peraí, esse caminho que eu estou indo não é o melhor. Deixa eu mudar para cá. Na nossa vida mesmo, se vocês pegarem a vida de você, nas nossas vidas, né? Quando a gente era jovem, a gente pensava de um jeito. Hoje a gente já pensa de outro jeito. Às vezes a mesma situação que a gente viveu lá atrás, se a gente viver hoje, a gente já encara de uma outra forma. Tem momentos que a gente fala assim, nossa, era tão infantil, né? É tão besta, umas coisas que fazia. Você era muito escravo, assim, não, meu Deus, ainda bem que, né, me deu juízo, né? Vamos dizer assim. Né? A gente já fez várias loucuras. Né? Então, ou seja, a gente vai aprendendo e vai ver o tanto que a gente já melhorou, o tanto que a gente já progrediu e o tanto que a gente tem ainda para progredir. Se admitimos a justiça de Deus, não podemos deixar de admitir que esse efeito tem uma causa. Correto? Estamos pegando a criança lá. É uma causa. É um efeito, desculpa, é um efeito. A questão do bracinho dela lá. E se essa causa não se encontra na vida presente, deve achar-se antes desta. Porque em todas as causas, em todas as coisas, a causa deve preceder o efeito. Está lá no que é Espiritismo, no capítulo 3. O homem durante a vida terrena, item 134. Então, se eu estou vendo uma consequência, aquela consequência tem uma
Causa. Se eu não consigo ver essa causa agora, onde é que ela está? No passado. É. Ou então a gente consegue, né? Que a gente pensar um pouquinho, a gente consegue ver mais ou menos aonde que está, né? Então, como eu falei, se a gente está vendo aquilo ali e já sabe que a toda causa tem um efeito, hoje a gente vê os efeitos, então, ou seja, cadê essa causa? Tá em A algum gente já lugar? imagina a causa, né? É. Né? Quando ele fala assim, por que isso acontece comigo? Quanto mais eu rezo, mais assombração aparece. Né? Peço a Deus paciência, mas as coisas... Por quê? Deixa eu aprender para isso. E lá atrás está a causa, né? Que a gente deve aprimorar. E qual é o fim objetivado com a reencarnação? Expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isso, onde há justiça? Está lá no Livro dos Espíritos, na questão 167. Então, quando a gente erra, né, a gente precisa melhorar. Já viu? Se a gente pensar aqui agora, se a gente pudesse voltar atrás, vamos pegar aqui lá com 18 anos, na maioridade, a gente pudesse fazer uma outra vida, assim, não, eu vou escolher esse caminho aqui. Se eu tivesse uma nova oportunidade, eu vou fazer algumas coisas diferentes. Acho que todos nós temos isso. Pô, eu devia ir para esse lado, eu devia ter feito aquilo e tal. Pois é, mais ou menos assim quando a gente chega do lado de lá. Poxa, eu perdi tanto tempo, porque quando a gente desencarna, aos poucos, né, gradativamente, o nosso entendimento ele vai abrindo. Aí a gente vê e fala assim, nossa, deixei de fazer isso. Nossa, eu refugi dessa prova. Nossa, eu cometi esse erro. Nossa, se eu tivesse uma nova chance. Aí Fala, né? Você tem uma chance. Você tem uma chance, vai lá. É isso mesmo, volta. Volta lá. Tenta de novo. Nasça de novo. Foi o que aconteceu com nós agora. Tem essa alternativa. Sim, é bom lembrar que, dependendo do grau do espírito, ele tem essa consciência, outros não. E nós estamos falando que se a gente olha para trás, a gente já tem consciência que a gente errou lá atrás, tem pessoas agora que você fala, a pessoa, não, nunca errei não, eu só tive escolhas certas na minha vida. É o entendimento dela, né? E é o entendimento de cada um, então, ou seja, de acordo com a evolução, a gente tem capacidade de escolher. A gente vai ver mais à frente. Então, ou seja, a gente tem condições de voltar e fazer de novo. Aí é onde que entra aqui a questão da expiação, melhoramento progressivo. Então tá, eu vou lá, eu vou voltar e vou corrigir. É o que nós estamos fazendo aqui. Ué. Lá atrás a gente falou assim, não, estou voltando. Então nós estamos aqui para corrigir coisas que a gente já fez de errado. Né? E estão melhorando algumas coisas. E também colocando mais um pouquinho de pedra na mochila. Né? Isso é fato, isso é normal. Né? Mas quando a gente começa a entender, fala, peraí, não vou colocar mais. Primeiro passo, já não vou colocar mais, vamos carregar só o que está aqui. Depois a gente procura um meio de esvaziar a mochila, esvaziar as pedras, ou seja, é passo a passo. Mas até a gente entender que a gente mesmo que está colocando pedra na mochila, demora um pouquinho de tempo. Né? Então, ou seja, as coisas são... E tem pessoas que acham que não estão com a mochila toda cheia de pedra e acham que tá bom, é que os outros que estão colocando a pedra para ela. Uma hora ela vai entender isso. Aí, quando falando ainda de encarnação, né? No suor do seu rosto, no suor do rosto, comerás o teu pão. Está lá em Gênesis 3:19. E aí? O que pensar disso? Beleza, eu vim, estamos encarnados, não é isso? Todos nós aqui trabalhamos. Seria muito bom ficar em casa e não receber, né? Trabalhar para quê? Por que a gente trabalha? Que é dignificante. Não. Não é por isso, não. Eu prefiro ser indigno em casa recebendo salário. Nossa. Mas ué. Produzir é bom. Suprir nossas necessidades. Não temos que comer? Temos que comer. Nada cai do céu. Pela sobrevivência. Não é isso? Né? Primeiramente, nós precisamos alimentar o corpo. A gente encarnou, a gente está no corpo. Então, peraí, vamos alimentar. Esse corpo precisa de energia. Precisamos de alimentar. Então, precisamos trabalhar para poder alimentar esse corpo.
Só que a gente não quer só alimentar o corpo. A gente quer um alimento de qualidade. Só que para eu ter um alimento de qualidade, eu preciso gastar mais. Mas para eu ganhar, eu preciso primeiro ter um emprego. Eu tenho que me qualificar. Então eu tenho que ir para a escola, eu tenho que estudar. Eu tenho que fazer por onde para eu poder ganhar. Então, ou seja, no suor do rosto, ou seja, você tem que fazer alguma coisa. Você vai ter que se esforçar para... Igual quando tem uma passagem que fala lá, né? Observem os pássaros do céu. Eles não semeiam, não tecem, o Senhor vos alimenta. O Samuel fala isso. Só que o pássaro ele tem que sair. Ele tem que procurar, não vai vir na boca dele. Ele também tem que sair. Ele tem que procurar, ele tem que fazer alguma coisa. Então, como a gente é dotado da inteligência, a gente tem outros meios de conseguir esse alimento. Então, essa questão do alimentar e de fazer a gente querer sempre o melhor, normal, a gente quer sempre o melhor. Tá, eu queria ter saúde, vir trabalhar e de ônibus. Beleza, não, quero de ônibus não, vou comprar um carrinho, Fusquinha, a Brasília. Não, depois a Fusquinha Brasília já não está mais contente, eu quero um outro carro, eu quero um carro do ano. É tendência nossa querer o melhor. Mas para isso eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que estudar, eu tenho que me dedicar. Pô, se eu concluir o segundo grau, beleza. Não, no segundo grau não, eu tenho que fazer uma faculdade. A faculdade hoje não está dando, o mercado está dando de fazer uma pós-graduação, e aí vai. É isso que nos impulsiona. Vamos pegar o Covid. Por que os cientistas teve aquela correria para descobrir a vacina do Covid? Você acha que por simples os cientistas são assim, bondosos? Descobrir a vacina vale o quê? Dinheiro? Vender para o mundo inteiro. Então, é isso que nos impulsiona. É isso que faz a humanidade progredir intelectualmente. A parte moral é outra coisa. Aí é o que você falou, dignifica, tal, lindo. Aí já é a parte moral. Né? Mas se a gente for olhar, nós somos preguiçosos, vamos falar assim, a gente é preguiçoso, a gente vai trabalhar, trabalhar o dia inteiro, de novo e tal. Puder ficar só em casa recebendo, a gente quer. Né? Então a gente tem que olhar para a gente e admitir determinadas coisas mesmo. Senão a gente não estava nascendo. Ué. Por quê? Facilidade. Assim, por que ele joga? Para nunca mais trabalhar. É isso. Aí a gente vem, que eu vou poder ajudar mais pessoas e tal. Assim, gente, galera, quem ajuda, ajuda do jeito que dá. Ou ouvindo a pessoa, ou fazendo um trabalho, a pessoa sempre vai ajudar. Com dinheiro ou sem dinheiro. Não é o dinheiro que vai fazer a gente ser bom, não. É porque a gente é egoísta. Fala assim, gente, nós de maneira geral, enquanto sociedade, tá? Entendam bem. Então, obrigado, Beto. É um bom exemplo. Esse mesmo joga na cena, nunca mais trabalhar. Queria fazer mais nada. Não é para falar assim, eu vou ajudar tal casa. Não vai, não é assim. Porque a pessoa que sempre ajuda, ela sempre ajuda com pouco que tem. Já é inato da pessoa essa ajuda. Então, é esse trabalho, é esse suor que faz a gente evoluir intelectualmente. Agora, imoralmente, é uma outra asa. O intelecto e o moral tem que estar ali. Ó. Nós temos na sociedade vários exemplos de pessoas extremamente inteligentes, mas com a moral lá embaixo. Usa a inteligência para outros artifícios. Quando você tem aí pessoas inteligentes que desenvolvem programas de computadores e tal, aquilo outro está desenvolvendo no meio de invadir aquele sistema. A gente vê os hackers hoje, hackers, estelionatário, pessoas habilidosas. Para quê? Para conseguir contar. Inteligentes, inteligentíssimas, mas utilizam a inteligência para outros fins. Aí é responsabilidade de cada um. Então isso basicamente nos faz progredir. Então, quando eu venho, né, você pode ir lá e refazer. Então a gente vai encarnar num corpo material. Nesse corpo material eu preciso me alimentar. Mas para eu me alimentar eu preciso trabalhar. E para trabalhar eu preciso estudar. Uma coisa vai puxando a outra. E a gente vai nos desenvolvendo, o nosso intelecto. Ele vai melhorando. Nessa situação, né, de estudar, de entrar numa escola, todos nós aqui tem matérias que a gente gosta. Tem facilidade para isso. Outras a gente detesta, porque tem dificuldade. Essas que a gente tem facilidade, você já pega lá a gente no jardim de infância para o primeiro ano. Tem uns que gostam de matemática, outros gostam de português, tem gente que faz conta assim, uma facilidade. De onde que vem isso? Hã? Vidas passadas. Tem dúvida? Não.
Pega você, a habilidade que você tem lá com criancinha, você gostar de fazer as coisas com a maior facilidade. Quem te ensinou? Né? Você simplesmente tem essa habilidade que às vezes as outras pessoas não têm. É como explicar isso? Né? A gente vai ver isso mais para frente. Então, vem a obrigação que tem o espírito encarnado de prover ao alimento do corpo, à sua segurança, ao seu bem-estar, o força a empregar sua faculdade em investigações, ou seja, em estudos, a exercitá-las e desenvolvê-las. Útil, portanto, ao seu adiantamento, é a sua união com a matéria. Daí o constituir uma necessidade à encarnação. Então, uma coisa vai levando a outra. Né? Então, quando a gente pega a questão da encarnação, né, a finalidade é a gente melhorar. Uma coisa, a gente já tem consciência do erro. Encarnamos. Na hora que a gente encarna, a gente vê que a gente precisa estudar. Né? Então, isso vai assim, como se fosse uma coisa vai puxando a outra e a gente vai abrindo, ampliando os nossos horizontes. Tem alguma pergunta, gente? Tranquilo? É no estado espiritual, sobretudo, que o espírito colhe os frutos do progresso realizado pelo trabalho da encarnação. É também nesse estado que se prepara para novas lutas e toma as resoluções que há de pôr em prática na sua volta à humanidade. Ou seja, a encarnação está lá no céu e inferno. Então, ou seja, quando a gente desencarna, que a gente começa a... que eu falei, a gente abre a nossa consciência. Aos poucos a gente vai retomando a consciência e vai vendo, poxa, nossa, perdi tempo nisso aqui. Nossa, eu falhei com tal pessoa. E por aí, poxa, se eu tivesse uma nova oportunidade. E a gente tem essa vontade realmente de reparar. É igual quando a gente pegar no nosso, né, em vida em sociedade, que a gente vê que a gente pisou na bola com a pessoa, magoou. Poxa, deixa eu ir lá pedir desculpa, explicar para a pessoa, pô, fulano, você me desculpe e tal. Aqui a gente faz isso agora. E quando a gente está lá e não tem como vir para pedir essa desculpa. Né? Então, ali que a gente toma consciência, né? Tanto das nossas, né? Que a gente colhe os frutos do progresso, mas quando fala frutos, tem os frutos também dos nossos erros, né? Que a gente vai, como se diz, agrava um pouco a nossa jornada. Então vamos lá para a pergunta 172. Está no capítulo 4, fala encarnação nos diferentes mundos. Nossas diferentes existências corporais se passam todas sobre a Terra? Nossas diferentes existências. A gente sabe que a gente tem várias existências. Quando a gente falou da pluralidade das existências, tudo mais, do progresso, da escala espírita, que a gente vai estar sempre reencarnando, está sempre melhorando. A gente nunca regride. A gente sempre progride. A gente pode estacionar, vez ou outra, mas regredir nunca. Então a gente está sempre progredindo. Progredindo como? Através das sucessivas reencarnações. Aí ele vem perguntar aqui, nossas diferentes existências corporais se passam todas sobre a Terra? Não. Onde? Em outros planetas também. Por quê? Por causa dessa evolução. Voltando no Evangelho, né? Há muitas moradas na casa de meu pai. É isso que eu ia lembrar. Né? Então, ou seja, aqui é só uma. E aí ele responde, né, a essa pergunta. Não todas, mas nos diferentes mundos a que passamos neste globo, não é a primeira, nem a última, e é uma das mais materiais e das mais distanciadas da perfeição. Não acha que a gente está indo, né? Fala assim, nossa, agora eu tô Se achando, né? tô quase um anjo, né? Nossa, olha o que eu fazia antes, como é que eu estou fazendo agora? Você deve olhar para a gente, não, mas que povo feio. Que povo Deve olhar mesmo, né? Então ele vem falar aqui que nos diferentes mundos, até porque cada mundo tem a sua classe. Então se a gente evolui, a gente vai para um outro mundo, e se a gente não consegue acompanhar esse mundo, a gente vai para o outro mundo, né? Então a Terra está passando para a regeneração. Se a gente não acompanhar essa regeneração, a gente vai para outro de provas e expiações, do mesmo nível que a gente, só que em outro planeta. Então, ele fala aqui,
Não todas, mas nos diferentes mundos, a que passamos neste globo não é a primeira. Bacana, essa não é a primeira encarnação nossa. Então, ou seja, nós já encarnamos várias e várias vezes, beleza. Aí ele fala, e é uma das mais materiais. Ou seja, nós estamos muito ligados ainda à matéria. E aí no final ele fala, né? E das mais distanciadas da perfeição. Então, ou seja, nós temos um caminho ainda longo para seguir. Agora, a gente pode abreviar isso? Pode. Só seguir o caminho reto. Né? Só cumprir o primeiro mandamento de Deus, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, né? Ama aquele que te furtou, que te fez mal, que te matou, roubou toda a sua fortuna. Eu faço alguma coisa com você que eu não quero que faça comigo, mas você faz comigo, eu acho que... Pois é. E aí? Então, por isso que a gente vê que realmente o caminho, ele é longo, mas a gente, quando a gente olha para trás, a gente vê que a gente também já percorreu. Então, assim, isso a gente vai ganhando consciência. Isso é bom também para a gente abaixar a bola, porque às vezes a gente se acha também, né? Pô, tô indo na casa espírita, fazendo aquilo outro e tal. Verdadeiro anjo. Não, não é bem assim não. Né? Aí vem espiritualidade e baixa a nossa bola, né? Você, filho, você tá achando que você tá... Tem 2 passinhos que você tá perto, ó, você tem mais de quilômetros aí para percorrer. Né? Então agora a gente vai falar sobre provas da reencarnação. Falamos das finalidades, para que serve, agora prova. Dá uma prova, Beto. Mas esse momento, por exemplo, né? A gente viu várias coisas na televisão, né? Uhum. E ele começa a tocar com 17 anos, mais ou menos ainda, né? Uhum. É uma delas. Acho que é só por junto para carregar. Sim, é o que a gente falou aqui, né? Quando a gente era criança, a gente tinha facilidade para determinadas coisas. Isso é um dos indicativos. Né? Hã? Os dons. Sim. Vamos dizer assim. Inatos, né? Você vai fazer uma coisa e você fala, isso aqui é fácil demais. Mas a cabeça, pô, você não está conseguindo fazer isso, não dá aqui. Você pega e resolve o negócio rapidinho. Aí você explica, poxa, de onde que vem isso? Essa é uma das provas, né? As qualidades inatas, que é isso que a gente está falando, que as pessoas trazem consigo, constitui a prova de que já viveram e realizaram certo progresso. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3. Isso tudo que a gente acabou de falar aqui. É coisa que já vem com a gente. Eu não sei por que eu tenho, mas eu tenho facilidade nisso. Né? E que bom que é assim. Porque a gente vive em sociedade. Pensou se a gente tivesse que fazer tudo? Né? Quem não gosta de matemática, pensou se tivesse que ser contador? Né? Hã? Sim, mas cada um na sua. Né? Cada um na sua área, no seu dom, por isso. Porque vocês têm lá, todos nós temos essas qualidades. E por isso que a gente vive em sociedade. Para quê? Para um ajudar o outro. Pega aí o próprio casamento, por exemplo. 2 seres completamente diferentes. Criações diferentes. Tudo pode dar errado. Hã? Você vai olhar 2 seres, você pega 2 seres diferentes, né? Biologicamente falando, e criações diferentes. Mas para que estão juntos? Para se ajudarem. É igual um dente da engrenagem. A engrenagem, onde falta um dente, o outro vem e encaixa. Um vai encaixando e girando. Quebra um dente da engrenagem, a engrenagem não gira. Mas os valores têm que ser iguais. Sim, onde entra o amor, entra a compreensão. Um vai aprendendo, um ensina ao mesmo tempo que está aprendendo. Aí onde entra a particularidade de cada um de saber aceitar essa particularidade. Né? Então, ou seja, é uma forma de crescimento. O casamento é uma forma de crescimento assim, fantástico. Né? Porque você vai ter que conviver com aquilo que você talvez não está acostumado. E aí? Está no nosso mundinho lá solteiro, eu faço o que eu quiser, acordo do jeito que eu quero, a hora que eu quero, deixo a cama do jeito que eu quero, aí depois que casa, não arruma essa cama, não deixa isso aqui. E aí começa, as pequenas coisas, né? Isso é o dia a dia, isso é fácil superar. Mas visões diferentes, né? Então, é por isso que a gente fica junto, porque para um se ajudar o outro. Então, através dessas nossas qualidades inatas. Vamos lá para 219 agora, falando sobre as provas.
É difícil de achar aqui, mas vamos lá. Vamos lá, tá depois da 218, né? O que traz a 219? Qual é a origem das faculdades extraordinárias de indivíduos que, sem estudo prévio, parecem ter a intuição de certos conhecimentos, como as línguas, o cálculo e etc. Acabamos de falar aqui. Né? Aí ele vem e responde: lembrança do passado, progresso anterior da alma, mas do que não tem consciência. De onde queres que elas venham? O corpo muda, mas o espírito não muda, embora troque de vestimenta. Então o que mudou é só a parte exterior, mas a gente continua do mesmo. Então se a gente é cabeça dura, continua sendo cabeça dura, do mesmo jeito. Ninguém vira anjo ou demônio depois que desencarna, não. A gente acha assim, foi pro céu, né? Agora eu virei. Não, a gente continua do mesmo jeito. Tanto é que uma das coisas, né, que é a lei de atração, né? Quando a gente consegue, se vocês perceberem isso nos estudos, quando o espírito desencarna, para onde que ele vai? É a mesma coisa que acontece para o sono. Para onde que vai? É onde que a gente quer, não. Onde que a gente atrai. É magnetismo, é afinidade. Aí não tem como. É igual o ferro e o ímã. Vai atrair mesmo. E assim é quando a gente está liberto do corpo. Então, devido às nossas características, às nossas qualidades, a gente vai para onde que a gente é atraído. Então, ou seja, a gente não passar para o mundo espiritual não quer dizer que viramos anjos. Então, uma pessoa que acredita piamente que quando desencarna vai ficar dormindo, vai ficar. Sim. Pessoas que acreditam. Né? Aí a gente, como se diz, aí chega lá, não é assim não e tal, nossa, perdi tanto tempo. Ah, se eu pudesse voltar, se eu pudesse fazer de novo. Ah, quer mesmo? Quer fazer de novo? Então, bora lá. Né? Mas olha que bacana, pensou? Então é uma nova chance. Então se a gente errou, pô, assim, não, deixa eu ir lá consertar isso. Não é melhor? Do que fazer errou, não, agora acabou, você não tem como corrigir mais não. Acabou, né? Isso é consolador. Talvez tem coisa que eu estou fazendo aqui que eu achei que eu estava fazendo certo a vida inteira, mas chega lá e fala, pô, não é assim não? Então, deixa eu fazer de novo. E aí quem volta com a gente? Quem é do nosso ciclo. Né? Quem a gente conviveu, né? Lei de atração, afinidade. Se estiver ali mais ou menos no mesmo nível de evolução, vai voltar junto. Sim. Uhum. Isso é coisa boa, né? E quando você olha assim, não vou com a cara de fundo de jeito, também do mesmo jeito, conhece, ó. A mais. Ela. É o mesmo. Como é que é? É a mesma lei de atração. É a mesma. Não só pelo amor, mas também por discórdias, né? Quando muitos irmãos nascem na mesma família, para tentar resolver a disputa que eles têm há milênios, nascem juntos e às vezes conseguem, às vezes não conseguem, continuam inimigos. A gente vê aí, a gente conhece, pai e filho não se dão bem desde criança. Mãe e filho, desde criança. Mãe que abandona o seu filho. Sim. Sim. Aí você fala assim, como que é possível? Hã? Pois é, ué. Todos nós conhecemos. Aí você vê, né? Filhos do mesmo pai, da mesma mãe, completamente diferentes. Hã? Mesma educação e completamente diferentes. Né? Por quê? São pessoas com seus espíritos antigos, que vêm ali para poder ter uma chance. Geralmente, quando você vê lá os filhos todos, né, a família estruturada e um meio desviado, é Deus dando a chance aqui, ó, te colocar no lugar bom para ver se você aprende agora. E mesmo assim, ele tem um livre-arbítrio de escolher. Né? Podemos ter algumas revelações sobre nossas existências anteriores?
Sim? Já teve? Sempre imagina, né? Eu era rei da onde? Né? É sempre assim que a gente imagina, né? Eu era rainha da onde? Mas ué. Pô, será que eu fui Cleópatra, né? Será que eu fui César? É assim que a gente imagina, né? Não, será que eu fui um escravo, né? E realmente, por quê? A gente é vaidoso, né? A gente tem uma vaidade. E hoje a gente vê que, na minha opinião, uma das maiores provações, uma das mais difíceis, chama-se a prova da riqueza. Porque você tem tudo. Então, se você coloca todas as suas... Tudo que você tiver vontade de fazer, você faz. E geralmente é as nossas mazelas que a gente põe. Riqueza e poder. Que estão ligados, né? Então, é uma das piores, assim, no meu, é lógico que cada um tem a sua opinião, mas eu vejo uma das mais difíceis. Né? A vaidade, o orgulho. Partindo do pressuposto que a gente não regride, eu sou a minha melhor versão. Sim. Com certeza, atrás eu era uma coisa pior. Uhum. Sim. Sim, mas a gente ainda tem imperfeição. A gente ainda tem. Nós temos vícios. Eu era uma coisa pior. É. A gente não regride. Então, com certeza, eu era pior do que eu sou hoje. Então, com certeza, você vai voltando. Eu pensei, meu Deus, cheguei lá no final, Né? Então, assim, a riqueza ela proporciona para a gente várias facilidades. Né? Então é complicado. Aí vem a resposta dele aqui. Nem sempre. Muitos sabem, entretanto, o que foram e o que fizeram. Se lhes fosse permitido dizê-lo abertamente, fariam singulares revelações sobre o passado. Então, ou seja, a gente tem uma intuição. A gente começa a ver o tipo de problema que a gente passa, as dificuldades que a gente tem, e a gente consegue ver como é que a gente era vidas passadas. Assim, faz uma noção, né? Porque se fosse útil, ia ser aberto, né? Isso é um dos principais dons, né, que Deus... Sabedoria divina é o esquecimento do passado. Porque se você vem para poder corrigir, como é que você... Uhum. Sim. Como? Como é que você ama? Não tem jeito. Então vem zerado, né? A memória... dá a memória zerada, mas você tem ali um backup, de vez em quando ele aparece ali. Aí você tem aquela repulsão, mas você começa a entender. Aí você fala assim, pô, eu tenho dificuldade nisso aqui. tem uma reação assim, né? De pessoas toda essa pessoa, sabe? Vai te irritando, vai te tem alguma coisa de vidas passadas. Uhum. Mas nas situações, vamos tirar as pessoas, vamos colocar só as situações que a gente passa, que a gente tem dificuldade com aquela pessoa, com aquela situação. Independente de ser a pessoa A, a pessoa B, mas aquela situação nos incomoda muito. Então a gente começa a ver, assim, eu tenho alguma coisa aqui para resolver com relação a isso. Né? Então tem coisas que a gente não suporta nem ver algumas cenas, alguma coisa assim, dá repulsão na gente. Né? Então a gente vê mais ou menos... Por que hoje a gente tem repulsão? Talvez lá atrás eu me sentir muito prazer em ver aquilo, em fazer aquilo, hoje eu estou vindo para poder realmente ver que eu estou melhor. Então por aí a gente começa a entender algumas coisas. E muitas das pessoas, o que eu fui em vida passada? Aí fala assim, para quê? Qual que é o fim útil disso? Uhum. A minha esposa, quando a gente foi a primeira vez em Ouro Preto, que entrou no museu lá, nós vimos sair correndo de lá. Ela sentiu assim, vamos sair daqui rápido. Quem é mais sensível, sente as coisas, né? Sente no ambiente. Então, é bem complicado. Então a gente começa... Hã? Sim. Parece tão familiar, né? Você chega ali, a situação é tão familiar que você até assusta. Né? São essas situações. Ok. E aí a questão da retorno à vida corporal. Então a gente viu as finalidades, acho que dá tempo de passar assim. As finalidades, as provas da reencarnação, não é isso? Então quando a gente vai, uma época de férias, viagem, a gente planeja, né?
um emprego, emprego não, eu falo assim, a próxima aquisição, o próximo investimento, ou seja, o que você vai fazer, todos nós planejamos, não é isso? Já que nós estamos aqui na Terra. Hã? Meta de 2025, né? Primeira meta de 2025, cumprir as que eu não cumpri em 2024. Né? E aí? Vai olhar, se for olhar, volta até lá em 20, né? E aí vai. Então, assim, a gente faz planos, a gente planeja. Por quê? Porque a gente tem consciência. Aí imagina a gente no plano espiritual com a mente aberta. Aí o que nós vamos fazer? Planejar a nossa encarnação. Hã? Implorar e fazer por onde, né? O momento certo de encarnar, né? De reencarnar. Então, às vezes a gente fala assim, poxa, como é que eu escolhi isso? Hoje talvez a gente não entenda, mas com uma visão mais ampla, a gente vai entender. É a mesma coisa, uma criança não entende porque ela está tomando uma injeção que está causando dor, ela chora. Ela não entende, mas os pais entendem, porque essa injeção é para o bem dela que vai proteger. Né? Uma vacina, um antibiótico, alguma coisa, isso é um remédio. Ela em si, ela não entende. Então hoje, às vezes, está tomando uma injeção que a gente não tem capacidade de entender. Lá na frente, a gente fala, por isso que eu tomei aquela injeção, por isso que eu tomei aquela pancada. E aí a gente vai entender. Então, ou seja, se aqui a gente planeja a nossa vida, por que com uma visão mais ampla a gente não vai planejar a nossa vida toda? Planejar ganhar na cena, né, Vera? Não, isso aqui eu quero ganhar nisso aqui. É importante destacar que o planejamento reencarnatório prevê, em geral, apenas os principais acontecimentos que poderão ocorrer no mundo físico. Questão 259. Então, esse planejamento, ele é macro. Então, vamos supor, vou planejar uma viagem. Tá, vou para a praia. Beleza, qual praia que eu vou? Do sul ou do norte? Então, tem uma estrada para ir, beleza? Beleza. Planejei. O que é que vai acontecer nessa estrada? Se eu for entrar numa curva a 180 por hora, vou me dar mal. Chovendo, eu acelero até falar que chega. Estava previsto isso? Eu programei isso para a viagem? Não, foi consequência da minha prudência. Então, ou seja, eu planejei a viagem, eu tenho que percorrer esse caminho. Agora, como que eu vou percorrer esse caminho? Eu vou ser prudente ou vou ser imprudente? Tem outras pessoas que estão na mesma estrada do que eu. Eu vou respeitá-las ou vou desrespeitá-las? Então, ou seja, esses pormenores eu escolho na hora que eu estiver percorrendo. Por isso que aqui fala, apenas os principais acontecimentos. O restante, né, vai ser de acordo com a minha conduta, porque nós somos livres. Hã? Isso. Aí eu estou fazendo a minha viagem. Ah, não quero viajar para a praia, não. Eu vou voltar. Eu posso voltar, ué. Eu volto. Da mesma forma, de acordo com as nossas provas. A gente pode adiar as provas. Não quero fazer isso, não. Depois eu resolvo isso e foge. Mas um dia eu tenho que fazer. Não escolhi fazer agora, mas depois eu escolho. Então, ou seja, para toda ação nossa, existe uma reação. Né? Então, se aquilo ali é fazer o meu melhor, se eu recuo, não melhorei por enquanto, mas depois eu tenho que passar. Né? Então, como é que a gente quer? Ah, eu quero ser médico, mas eu nunca entro numa faculdade de medicina. Não tem como. Ah, eu sei que eu preciso fazer a faculdade, mas não estou afim de fazer agora. E assim também é na nossa vida. Tem coisas que a gente não quer, a gente sabe que precisa. Algumas coisas, mas não precisa acertar isso. Não, mas depois eu acerto. Não, agora não tem condições não. E vai indo. E vai indo. Né? É a mesma coisa com relação a essas coisas que a gente está falando, da questão da encarnações passadas, inatas. Alguns aprendizados a gente já traz com a gente. Por exemplo, a minha mãe sempre fumou. E eu, quando criança, o que eu fiz? Fui lá, peguei um cigarro escondido e fui fumar para ver. Detestei. Então, ou seja, é uma coisa que hoje eu nunca fumei. Já coisas lá de trás. Numa época dessas vidas eu já deve ter fumado. Hoje já não tem mais não corre esse risco. Então, coisas lá de trás. Ninguém nunca, assim, não diz assim, proibiu. Tinha tudo para poder fumar.
porque tinha uma mãe que fumava. Mas eu não fui pelo mesmo caminho, porque não quis, não gostei. Então, que coisas lá de trás, né? Então, quando a gente planeja, a gente vai planejar só o macro. E aí, como é que a gente vai fazer com isso? Previstos só são os fatos principais, os que influenciam no destino. Se tomares uma estrada cheia de sulcos profundos, sabes que terás de andar cautelosamente, porque há muitas probabilidades de caíres. Ignoras, contudo, em que ponto cairás. E bem pode suceder que não caias, se fores bastante prudente. Se, ao percorreres uma rua, uma telha te cair na cabeça, não creais que estava escrito, segundo vulgarmente se diz. Questão 259 do Livro dos Espíritos. Então, assim, ele cita aqui o exemplo da estrada, né? Então, a estrada é cheia de buraco. Não quer dizer que a gente vai cair. Vai depender da nossa conduta, com a cautela. Mas se a gente não for cauteloso, a gente vai cair, mas não sabe quando e onde. E assim são os acontecimentos da nossa vida. A gente pode observar que muitas das vezes é a gente que dá a causa. Muitas das vezes, na maioria das vezes, a causa é nossa. A gente está colhendo ali o resultado, né, o efeito, e esquece que a gente fez tal coisa lá atrás. Então, a gente tem sim que passar pela prova, mas como passar por essa prova? Né? Vamos supor que a gente traçou lá, vamos pegar um exemplo prático aqui. Vamos supor que a nossa prova é atravessar um rio. Beleza, tem que atravessar o rio. Como é que a gente vai atravessar esse rio? Todos sabem nadar? Então, beleza, eu posso aprender a nadar para atravessar o rio. Não falou quando é que eu tenho que atravessar, então eu posso aprender a nadar. Posso atravessar a nado? Posso? Beleza. Aí eu vou atravessar, a gente sabe que tem as estações do ano. Estações de chuva e de seca. Eu vou atravessar a nado como? No período chuvoso ou no período de seca? Mas suponhamos que a gente tem que atravessar, não importa quando. Então eu posso esperar aprender a nadar, posso escolher o período de seca. Hã? Posso arrumar a lancha. Pô, mas vamos arrumar a lancha. Como é que arruma a lancha? Tem que trabalhar para isso. Não, assim, é isso mesmo. Eu tenho que correr atrás da lancha para cumprir a minha prova de atravessar o rio. Beleza. Montar uma jangada, sim. Posso construir a ponte. Posso fazer a ponte. Uma jangada e atravessar. Ou eu posso também caminhar no leito do rio até eu achar uma ponte já existente, atravessar o rio e voltar. O objetivo não é atravessar o rio. Falou que ponto? É mais ou menos isso. A gente traça o ponto principal da nossa encarnação, mas os pormenores, que são esses, a gente faz, vou comprar a lanche. Como que eu vou adquirir a lanche? Trabalho honesto ou trabalho sujo? Né? Vou passar o outro para trás? Não vou? Está ali construindo a jangadinha, deixa eu avacalhar nisso aí. Né? Então são os pormenores que eu vou acumulando ou não. Eu posso juntar aqui, a gente tem o mesmo objetivo, né? Então, bora fazer junto aqui? Pode. Então cada um vai para o seu lado. Né? Posso buscar uma parte mais rasa do rio, tem que atravessar o rio. Não quer dizer que tem que ser exatamente ali onde eu estou. Pode ser mais para baixo, pode ser. Se você encontrar um lugar raso, você pode atravessar, ué. E aí? Entendeu? Então, assim, o que ele vem explicar é isso. A gente traça o principal. Ponto. Agora, os detalhes é da gente. Por isso que a gente agrava as provas. Hã? A prova é atravessar. Você tem que atravessar. Agora, você pode falar, não vou atravessar, não. Aí na outra vida, olha, você tem que atravessar. Tá vendo por que você tem que atravessar? Aí você tem a consciência que você tem que atravessar o rio. Né? Então, assim, algumas coisas a gente tem que realmente fazer. Né? A gente precisa fazer para melhorar. Se não for agora, é depois. Né? Independentemente de um espírito ter elaborado ou participado efetivamente do próprio planejamento reencarnatório, não há garantias de que esse planejamento será cumprido, total ou parcialmente, por causa do livre-arbítrio. Livre-arbítrio. E Deus também é tão misericordioso quando às vezes a gente encarna, a gente está cometendo tanta falta, tanta loucura, tanta pedra na mochila, meu filho, vem cá, não fique não, vem cá. Vamos parar essa vida por aqui? Vem para cá. Depois você volta. Acontece. Hã?
Vamos tirar aqueles que dá mais ruim ainda, tipo isso, né? Então, abrevia a nossa vida por causa disso. Então, Deus é muito misericordioso, nossos protetores, né? São muito misericordiosos. Então, a gente vem com o objetivo, mas vai dar muito errado? Pode acontecer? Pode. Ou então, vamos deixar aí para ver até onde que ele vai. Né? Então, assim, o planejamento não quer dizer que a gente vai ser cumprido com êxito. Totalmente com êxito, 80% de êxito. Não. Ou cumpriu rápido demais. A pessoa cumpre e já vai embora. Né? Tipo Jesus Cristo, né? Cumpriu. Muito, muito. Né? A gente vê pessoas, no nosso convívio, pessoas que realmente são diferentes, né? O próprio Chico, Madre Teresa, tem ícones aí que a gente vê que estão no outro patamar, né? Então, a gente vê que realmente cumpriram com muito êxito. O certo é que soubermos, porém, aí aqui, né? Desculpa, eu pulei aqui. O certo é que se soubermos, porém, suar no trabalho honesto, não precisaremos suar e chorar no resgate justo. Né? Então, ou seja, se eu caminhar, fazer o caminho do bem, depois eu não vou ter que chorar e depois ter que consertar aquilo que eu fiz de errado. Então, por que a evolução, está lá na Evolução em Dois Mundos, por que quando a gente começa a entender a reencarnação, a gente vê que realmente a gente precisa melhorar. Não é porque eu devo, não, a gente começa a entender que a gente precisa, né? Por que eu tenho que ser honesto? É que eu sou obrigado a ser honesto? Não, eu vejo que esse é o caminho. Esse é o melhor caminho. A semeadura livre, mas a colheita obrigatória. Obrigatória. Isso. Sim. Então a gente começa a abrir os nossos horizontes e entender o mundo de uma outra forma. Como eu falei no início, a gente passa de ver somente a cena e começa a ver o filme como um todo. Né? Vamos lá então dar início. Né? Então quando a gente vê essa passagem, está lá em João, vou ficar na frente de vocês, né? Tá bom? O que é que nos remete a essa passagem de João? Vamos? Quem vai? Não. Esse Evangelho de João, capítulo 3, está lá na Bíblia. O que é essa aqui? O que ele está dizendo com isso aqui? O que ele quer dizer? O que é isso? O que mais? Se for falar, tá. Aí fala aqui, necessário vos é nascer de novo. Uma nova pessoa, o nascer de novo. Como é que uma pessoa do nosso tamanho vai entrar de novo dentro da barriga? Como é que a gente vai nascer de novo? Nascer de novo. E como que eu vou nascer de novo? Esse é o grande questionamento que as pessoas falam. Não tem como um adulto entrar no ventre da sua mãe, e aí? E sua mãe já tiver falecido, como é que fica? Se não for pela reencarnação, não tem outra possibilidade. Sim. Então, numa palavra, a gente define essa passagem evangélica como reencarnação. O Cristo não disse isso há mais de 2000? Há mais de 2000 anos? Então, se a gente pegar a interpretação ao pé da letra, a gente vai ver que não faz muita lógica, né? Isso é inconcebível, né? Mas ele foi bem claro, né? O que nasce da água, né? O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. E nós somos formados de quê? E o que mais? Espírito. Isso, nós temos o corpo material e o corpo espiritual. Isso Cristo já falava lá atrás. Então, quando ele fala, né, quando tiverdes condições que eu enviarei o Consolador prometido, que vai lhe explicar coisas que hoje não tem condições de entender. Essa é uma das passagens que ele está se referindo, né? Naquela época, como é que a pessoa ia conceber a reencarnação. Então, o que a gente vai falar sobre hoje, vai falar justamente sobre a reencarnação. É isso? Vai falar dos fundamentos e da finalidade da reencarnação, né?
Isso que basicamente é o que caracteriza a doutrina espírita, né? Quando fala, você acredita em reencarnação? Você acredita em espírito? Né? Então, um dos pilares, né? Como a gente já viu isso aqui ano passado, né? A questão da reencarnação. Então, pegando essa linda foto aí, de uma criança, linda, né? Tem um detalhe ali, consegue observar? Né? Pequeno detalhe, e aí? Uma criança pura, sem maldade, Deus eternamente justo e bom, na sua misericórdia, por que ele permite isso? O que ela fez? Qual o pecado dessa criança para ter isso? E aí, Natália, o que você me diz? Antes do espiritismo, eu até não conseguia sentir essa justiça de Deus, assim, quando a gente falava. Uhum. Eu passei a compreender mesmo através do espiritismo, porque antes não tinha sentido, justamente por ver criança, às vezes recém-nascido, e aquilo dentro de mim eu não achava uma lógica. Uhum. E eu ficava com um sentimento muito... eu não conseguia. Então foi através do espiritismo mesmo e do... E hoje consegue ver com outros olhos? Totalmente. Aí quando a gente fala que a doutrina ela é consoladora, Total. porque se pra gente que está de fora dói, imagina pro pai e pra mãe. Então, e vamos pegar as outras injustiças do mundo. Essa é uma. Se a gente for olhar aos nossos olhos, é uma injustiça. Quantas outras injustiças? Né? A questão da diferença, né? Da classe social, a gente passa, tem pessoas na rua, tem pessoas em extrema pobreza. E aí? A que a gente recorrer? Então, se a gente fala em justiça divina, né, como é que a gente vai entender uma justiça divina com relação a isso? Como que Deus permite uma situação dessa? Também fui pelo mesmo caminho. Eu não conseguia, antes da doutrina, não conseguia entender, gente. Pô, né? Procurava, fui católico, até os 18 anos ali, católico ferrenho. E me faltava vários questionamentos, me faltavam várias respostas. E aí? Onde está? Que justiça é essa? Aí é onde que a doutrina espírita vem como forma de nos consolar e explicar algumas coisas, né? Então, como pensar em justiça divina diante de tantas injustiças no mundo? Cadê? Cadê a justiça divina? Hoje em dia a gente vendo só os maus, a gente vê corrupção, pessoas, como se diz, se corrompendo e sem ser punida, a impunidade, o senso de impunidade hoje está muito grande, a pessoa é presa, dali a pouco ela está na rua. Que justiça é essa? Fazer o bem compensa? A gente só vê o mal prosperar hoje. E aí, cadê a justiça divina? Ela vai vir. Hã? Ela vai vir. Vai. Então a gente sabe... Ela vem constantemente, né? Ela está constantemente, Sim. as pessoas estão reparando os erros, né? Que cometeram. É porque a gente está vivendo uma parte da história, né? Vendo só uma parte. A gente não entende como um todo. Então, quando a gente começa a estudar o Espiritismo, a nossa visão ela começa a ampliar. Então, é como se a gente visse apenas uma cena de um filme, a gente já começa a ver um capítulo, daqui a pouco a gente começa a ver o filme, entender como um todo. Então, quando a gente vê que a criança está daquele jeito, a gente começa a entender o porquê daquilo ali. Então fala, a doutrina da reencarnação, isto é, a que consiste em admitir para o espírito muitas existências sucessivas, é a única que corresponde à ideia que formamos de justiça de Deus para com os homens, que se acham em condição moral inferior. A única que pode explicar o futuro e firmar as nossas esperanças, pois que nos oferece os meios de resgatarmos os nossos erros por provações. A razão nos a indica e os espíritos a ensinam. Aí vem uma pergunta. O que muda na minha vida eu acreditar na reencarnação? Já pararam para pensar nisso? Porque quando a gente vê, eu falei, só uma parte da história hoje, só o mal se dando bem. Aí eu vou falar assim, eu vou para esse lá, é mais fácil. Trabalhando um mês ali para receber um salário, não estou conseguindo nada, o camarada vai lá, faz um
o mal feito ali consegue um dinheirão. Então, tipo assim, eu tenho a visão só do hoje. Amanhã é outro dia, né? Tipo assim, o eu de amanhã é que lute. Aí eu enveredo por esse caminho. Conhecendo a reencarnação, o que muda? É o que você falou, Beto, a justiça virá. Então a gente sabe que ela vai vir. Então se hoje eu estou plantando, estou no caminho correto, o que eu posso esperar da minha vida? Só coisas boas, só coisas retas. Se a pessoa lá está fazendo mal, também vai vir as consequências. Então quando a gente começa a entender isso, começa a olhar de um olhar mais amplo, a gente começa a olhar para a nossa vida e falar, peraí, esse caminho que eu estou indo não é o melhor. Deixa eu mudar para cá. Na nossa vida mesmo, se vocês pegarem na vida de você, nas nossas vidas, né? Quando a gente era jovem, a gente pensava de um jeito. Hoje a gente já pensa de outro jeito. Às vezes a mesma situação que a gente viveu lá atrás, se a gente viver hoje, a gente já encara de uma outra forma. Tem momentos que a gente fala assim, nossa, era tão infantil, né? É tão besta, umas coisas que fazia. Você era muito escravo, assim, não, meu Deus, ainda bem que, né, me deu juízo, né, vamos dizer assim. Né, a gente já fez várias loucuras. Né, então, ou seja, a gente vai aprendendo e vai ver o tanto que a gente já melhorou, o tanto que a gente já progrediu e o tanto que a gente tem ainda para progredir. Se admitimos a justiça de Deus, não podemos deixar de admitir que esse efeito tem uma causa. Correto? Então, pegando a criança lá, é uma causa. É um efeito, desculpa, é um efeito. A questão do bracinho dela lá. E se essa causa não se encontra na vida presente, deve achar-se antes desta. Porque em todas as causas, em todas as coisas, a causa deve preceder o efeito. Está lá no que é Espiritismo, no capítulo 3. O homem durante a vida terrena, item 134. Então, se eu estou vendo uma consequência, aquela consequência tem uma causa. Se eu não consigo ver essa causa agora, onde é que ela está? No passado. Ou então a gente consegue, né? Que a gente pensar um pouquinho, a gente consegue ver mais ou menos aonde que está. Né? Então, como eu falei, se a gente está vendo aquilo ali e já sabe que a toda causa tem um efeito, hoje a gente vê os efeitos, então, ou seja, cadê essa causa? Tá, a gente já imagina a causa, né? Né? Quando ele fala assim, por que isso acontece comigo? Quanto mais eu rezo, mais assombração aparece. Né? Peço a Deus paciência, mas as coisas... Por quê? Deixa eu aprender para isso. E lá atrás está a causa, né? Que a gente deve aprimorar. E qual é o fim objetivado com a reencarnação? Expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isso, onde há justiça? Está lá no Livro dos Espíritos, na questão 167. Então, quando a gente erra, né, a gente precisa melhorar. Já viu, se a gente pensar aqui agora, se a gente pudesse voltar atrás, vamos pegar aqui lá com 18 anos, na maioridade, a gente pudesse fazer uma outra vida, assim, não, eu vou escolher esse caminho aqui. Se eu tivesse uma nova oportunidade, eu vou fazer algumas coisas diferentes. Acho que todos nós temos isso. Pô, eu devia ir para esse lado, eu devia ter feito aquilo e tal. Pois é, mais ou menos assim quando a gente chega do lado de lá. Poxa, perdi tanto tempo, porque quando a gente desencarna, aos poucos, né, gradativamente, o nosso entendimento ele vai abrindo. Aí a gente vê e fala assim, nossa, deixei de fazer isso. Nossa, eu fugi dessa prova. Nossa, eu cometi esse erro. Nossa, eu tivesse uma nova chance. Aí fala, você tem uma chance. Você tem uma chance, vai lá. É isso mesmo, volta. Volta lá. Como tá de novo. Nasça de novo. Foi o que aconteceu com nós agora. Tem uns que não tem essa alternativa. Sim, é bom lembrar que, dependendo do grau do espírito, ele tem essa consciência, outros não. E nós estamos falando que se a gente olha para trás, a gente já tem consciência que a gente errou lá atrás, tem pessoas agora que você fala, a pessoa, não, nunca errei não, eu só tive escolhas certas na minha vida. É o entendimento dela. Né?
E é o entendimento de cada um. Então, ou seja, de acordo com a evolução, a gente tem capacidade de escolher. A gente vai ver mais à frente. Então, ou seja, a gente tem condições de voltar e fazer de novo. Aí é onde que entra aqui a questão da expiação, melhoramento progressivo. Então tá, eu vou lá, eu vou voltar e vou corrigir. É o que nós estamos fazendo aqui. Ué. Lá atrás a gente falou assim, não, estou voltando. Então nós estamos aqui para corrigir coisas que a gente já fez de errado. Né? E estão melhorando algumas coisas. E também colocando mais um pouquinho de pedra na mochila. Né? Isso é fato, isso é normal. Né? Mas quando a gente começa a entender, fala, peraí, não vou colocar mais. Primeiro passo, já não vou colocar mais. Vamos carregar só o que está aqui. Depois a gente procura um meio de esvaziar a mochila, esvaziar as pedras. Ou seja, é passo a passo. Mas até a gente entender que a gente mesmo que está colocando pedra na mochila, demora um pouquinho de tempo. Então, ou seja, as coisas são... E tem pessoas que acham que não estão com a mochila toda cheia de pedra e acham que tá bom, é que os outros que estão colocando a pedra para ela. Uma hora ela vai entender isso. Aí, quando falando ainda de encarnação, né? No suor do seu rosto, no suor do rosto, comerás o teu pão. Está lá em Gênesis 3:19. E aí? O que pensar disso? Beleza, eu vim, somos encarnados, não é isso? Todos nós aqui trabalhamos. Seria muito bom ficar em casa e não receber, não é? Trabalhar para quê? Por que a gente trabalha? Que é dignificante. Não. Não é por isso, não. Eu prefiro ser indigno em casa recebendo salário. Nossa. Mas ué. Produzir é bom. Para suprir nossas necessidades. Não temos que comer? Temos que comer. Nada cai do céu. Pela sobrevivência. Não é isso? Né? Primeiramente, nós precisamos alimentar o corpo. A gente encarnou, a gente está no corpo. Então, peraí, vamos alimentar. Esse corpo precisa de energia. Precisamos de alimentar. Então, precisamos trabalhar para poder alimentar esse corpo. Só que a gente não quer só alimentar o corpo. A gente quer um alimento de qualidade. Só que para eu ter um alimento de qualidade, eu preciso gastar mais. Mas para eu ganhar, eu preciso primeiro ter um emprego. Eu tenho que me qualificar. Então eu tenho que ir para a escola, eu tenho que estudar. Eu tenho que fazer por onde para eu poder ganhar. Então, ou seja, no suor do rosto, ou seja, você tem que fazer alguma coisa. Você vai ter que se esforçar para... Igual quando tem uma passagem que fala lá, né? Observem os pássaros do céu. Eles não semeiam, não tecem, o Senhor vos alimenta. O Samuel fala isso. Só que o pássaro ele tem que sair. Ele tem que procurar, não vai vir na boca dele. Ele também tem que sair. Ele tem que procurar, ele tem que fazer alguma coisa. Então, como a gente é dotado da inteligência, a gente tem outros meios de conseguir esse alimento. Então, essa questão do alimentar e de fazer a gente querer sempre o melhor, normal, a gente quer sempre o melhor. Tá, eu queria ter saúde, vir trabalhar e de ônibus. Beleza, não, quero de ônibus não, vou comprar um carrinho, Fusquinha, a Brasília. Não, depois a Fusquinha Brasília já não está mais contente, eu quero um outro carro, eu quero um carro do ano. É tendência nossa querer o melhor. Mas para isso eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que estudar, eu tenho que me dedicar. Pô, se eu concluir o 2º grau, beleza. Não, no 2º grau não, eu tenho então que fazer uma faculdade. A faculdade hoje não está dando, o mercado está dando de fazer uma pós-graduação, e aí vai. É isso que nos impulsiona. Vamos pegar o Covid. Por que os cientistas teve aquela correria para descobrir a vacina do Covid? Você acha que por simples os cientistas são assim, bondosos? Descobrir a vacina vale o quê? Dinheiro. Vender para o mundo inteiro. Então, é isso que nos impulsiona. É isso que faz a humanidade progredir intelectualmente. A parte moral é outra coisa. Aí é o que você falou, dignifica, tal, lindo. Aí já é a parte moral. Né? Mas se a gente for olhar, nós somos preguiçosos. Eu falo assim, a gente é preguiçoso. A gente vai trabalhar o dia inteiro, de novo e tal. Puder ficar só em casa recebendo, a gente quer. Né? Então a gente tem que olhar para a gente e admitir determinadas coisas mesmo. Senão a gente não acaba nascendo. Ué. Por quê? Facilidade. Assim, por que ele joga? Para nunca mais trabalhar. É isso.
Aí a gente vem, que eu vou poder ajudar mais pessoas e tal. Assim, gente, galera, quem ajuda, ajuda do jeito que dá. Ou ouvindo a pessoa, ou fazendo um trabalho, a pessoa sempre vai ajudar. Com dinheiro ou sem dinheiro. Não é o dinheiro que vai fazer a gente ser bom, não. É porque a gente é egoísta. Fala assim, gente, nós de maneira geral, enquanto sociedade, tá? Entendam bem. Então, obrigado, Beto. É um bom exemplo. Esse mesmo joga na cena, nunca mais trabalhar. Queria fazer mais nada. Não é para falar assim, eu vou ajudar tal casa. Não vai, não é assim. Porque a pessoa que sempre ajuda, ela sempre ajuda com pouco que tem. Já é inato da pessoa essa ajuda. Então, é esse trabalho, é esse suor que faz a gente evoluir intelectualmente. Agora, imoralmente, é uma outra asa. O intelecto e o moral tem que estar ali. Ó. Nós temos na sociedade vários exemplos de pessoas extremamente inteligentes, mas com a moral lá embaixo. Usa a inteligência para outros artifícios. Quando você tem aí pessoas inteligentes que desenvolvem programas de computadores e tal, aquilo outro está desenvolvendo no meio de invadir aquele sistema. A gente vê os hackers hoje, hackers, estelionatário, pessoas habilidosas. Para quê? Para conseguir contar. Inteligentes, inteligentíssimas, mas utilizam a inteligência para outros fins. Aí é responsabilidade de cada um. Então isso basicamente nos faz progredir. Então, quando eu venho, né, você pode ir lá e refazer. Então a gente vai encarnar num corpo material. Nesse corpo material eu preciso me alimentar. Mas para eu me alimentar eu preciso trabalhar. E para trabalhar eu preciso estudar. Uma coisa vai puxando a outra. E a gente vai nos desenvolvendo, o nosso intelecto. Ele vai melhorando. Nessa situação, né, de estudar, de entrar numa escola, todos nós aqui tem matérias que a gente gosta. Tem facilidade para isso. Outras a gente detesta, porque tem dificuldade. Essas que a gente tem facilidade, você já pega lá a gente no jardim de infância para o primeiro ano. Tem uns que gostam de matemática, outros gostam de português, tem gente que faz conta assim, uma facilidade. Da onde que vem isso? Vidas passadas. Tem dúvida? Não. Pega você, a habilidade que você tem lá com criancinha, você gostava de fazer as coisas com a maior facilidade. Quem te ensinou? Né? Você simplesmente tem essa habilidade que às vezes as outras pessoas não têm. É como explicar isso? Né? A gente vai ver isso mais para frente. Então, vem a obrigação que tem o espírito encarnado de prover ao alimento do corpo, à sua segurança, ao seu bem-estar, o força a empregar sua faculdade em investigações, ou seja, em estudos, a exercitá-las e desenvolvê-las. Útil, portanto, ao seu adiantamento, é a sua união com a matéria. Daí o constituir uma necessidade à encarnação. Então, uma coisa vai levando a outra. Né? Então, quando a gente pega a questão da encarnação, né, a finalidade é a gente melhorar. Uma coisa, a gente já tem consciência do erro. Encarnamos. Na hora que a gente encarna, a gente vê que a gente precisa estudar. Né? Então, isso vai assim, como se fosse uma coisa vai puxando a outra, e a gente vai abrindo, ampliando os nossos horizontes. Tem alguma pergunta, gente? Tranquilo? É no estado espiritual, sobretudo, que o espírito colhe os frutos do progresso realizado pelo trabalho da encarnação. É também nesse estado que se prepara para novas lutas e toma as resoluções que há de pôr em prática na sua volta à humanidade. Ou seja, a encarnação está lá no céu e inferno. Então, ou seja, quando a gente desencarna, que a gente começa que eu falei, a gente abre a nossa consciência. Aos poucos a gente vai retomando a consciência e vai vendo, poxa, nossa, perdi tempo nisso aqui. Nossa, eu falhei com tal pessoa. E por aí, poxa, se eu tivesse uma nova oportunidade. E a gente tem essa vontade realmente de reparar. É igual quando a gente pegar no nosso, né, em vida em sociedade, que a gente vê que a gente pisou na bola com a pessoa, magoou. Poxa, deixa eu ir lá pedir desculpa, explicar para a pessoa, pô, fulano, você me desculpe e tal. Aqui a gente faz isso agora. E quando a gente está lá e não tem como vir para pedir essa desculpa. Né? Então, ali que a gente toma consciência, né? Tanto das nossas, né? Que a gente colhe os frutos do progresso, mas quando fala frutos, tem os frutos também dos nossos erros, né? Que a gente vai, como se diz, agrava um pouco a nossa jornada.
Então vamos lá para a pergunta 172. Está no capítulo 4, fala a encarnação nos diferentes mundos. Nossas diferentes existências corporais se passam todas sobre a Terra? Nossas diferentes existências. A gente sabe que a gente tem várias existências. Quando a gente falou da pluralidade das existências, tudo mais, do progresso, da escala espírita, que a gente vai estar sempre reencarnando, está sempre melhorando. A gente nunca regride. A gente sempre progride. A gente pode estacionar, vez ou outra, mas regredir nunca. Então a gente está sempre progredindo. Progredindo como? Através das sucessivas reencarnações. Aí ele vem perguntar aqui, nossas diferentes existências corporais se passam todas sobre a Terra? Não. Onde? Em outros planetas também. Por quê? Por causa dessa evolução. Voltando no Evangelho, né? Há muitas moradas na casa de meu pai. É isso que eu ia lembrar. É? Então, ou seja, aqui é só uma. E aí ele responde, né? A essa pergunta. Não todas, mas nos diferentes mundos a que passamos neste globo não é a primeira, nem a última, e é uma das mais materiais e das mais distanciadas da perfeição. Nós achamos que a gente está indo, né? Fala assim, nossa, agora eu tô Se achando, né? tô quase um anjo, né? Nossa, olha o que eu fazia antes, como é que eu estou fazendo agora? Você deve olhar para a gente, não, mas que povo feio, que povo É. Deve olhar mesmo, né? Então ele vem falar aqui que nos diferentes mundos, até porque cada mundo tem a sua classe. Então se a gente evolui, a gente vai para um outro mundo, e se a gente não consegue acompanhar esse mundo, a gente vai para o outro mundo, né? Então a Terra está passando para a regeneração. Se a gente não acompanhar essa regeneração, a gente vai para outro de provas e expiações, do mesmo nível que a gente, só que em outro planeta. Então ele fala aqui, não todas, mas nos diferentes mundos a que passamos neste globo não é a primeira. Bacana, essa não é a primeira encarnação nossa. Então, ou seja, nós já encarnamos várias e várias vezes, beleza. Aí ele fala, e é uma das mais materiais. Ou seja, nós estamos muito ligados ainda à matéria. E aí no final ele fala, né? E das mais distanciadas da perfeição. Então, ou seja, nós temos um caminho ainda longo para seguir. Agora, a gente pode abreviar isso? Pode. Só seguir o caminho reto. Né? Só cumprir o primeiro mandamento de Deus, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, né? Ama aquele que te furtou, que te fez mal, que te matou, que roubou toda a sua fortuna. Eu faço alguma coisa com você que eu não quero que faça comigo, mas você faz comigo, eu acho que Pois é. E aí? Então, por isso que a gente vê que realmente o caminho, ele é longo, mas quando a gente olha para trás, a gente vê que a gente também já percorreu. Então, assim, isso a gente vai ganhando consciência. Isso é bom também para a gente abaixar a bola, porque às vezes a gente se acha também, né? Pô, tô indo na casa espírita, fazendo aquilo outro e tal. Verdadeiro anjo. Não é bem assim não. Né? Aí vem espiritualidade e baixa a nossa bola, né? Você, filho, você tá achando que você tá... Tem 2 passinhos que você tá perto, ó, você tem mais de quilômetros aí para percorrer. Né? Então agora a gente vai falar sobre provas da reencarnação. Falamos das finalidades, para que serve, agora prova. Dá uma prova. Beto. Mas tem esse momento, por exemplo, né? A gente viu várias coisas na televisão, né? Uhum. E ele começa a tocar com 17 anos, mais ou menos ainda, né? Uhum. É uma delas. Acho que eu só pude para carregar. Sim, é o que a gente falou aqui, né? Quando a gente era criança, a gente tinha facilidade para determinadas coisas. Isso é um dos indicativos. Né? Hã? Os dons. Sim. Vamos dizer assim. Inatos, né? Você vai fazer uma coisa e você fala, isso aqui é fácil demais. Mas uma cabeça, pô, você não está conseguindo fazer isso daqui. Você pega e resolve o negócio rapidinho. Aí você explica, poxa, de onde que vem isso? Essa é uma das provas, né? As qualidades inatas, que é isso que a gente está falando,
que as pessoas trazem consigo constitui a prova de que já viveram e realizaram certo progresso. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3. Isso tudo que a gente acabou de falar aqui. É a coisa que já vem com a gente. Eu não sei por que eu tenho, mas eu tenho facilidade nisso. Né? E que bom que é assim. Porque a gente vive em sociedade. Pensou se a gente tivesse que fazer tudo? Né? Quem não gosta de matemática, pensou se tivesse que ser contador? Né? Hã? Sim, mas cada um na sua. Né? Cada um na sua área, no seu dom, por isso. Porque vocês têm lá, todos nós temos essas qualidades. E por isso que a gente vive em sociedade. Para quê? Para um ajudar o outro. Pega aí o próprio casamento, por exemplo. Dois seres completamente diferentes. Criações diferentes. Tudo pode dar errado. Hã? Você vai olhar dois seres, você pega dois seres diferentes. Né? Biologicamente falando, e criações diferentes. Mas para que estão juntos? Para se ajudarem. É igual um dente da engrenagem. A engrenagem, onde falta um dente, o outro vem e encaixa. Um vai encaixando e girando. Quebra um dente da engrenagem, a engrenagem não gira. Mas os valores têm que ser iguais. Sim, onde entra o amor, entra a compreensão. Um vai aprendendo, um ensina ao mesmo tempo que está aprendendo. Aí onde entra a particularidade de cada um de saber aceitar essa particularidade. Né? Então, ou seja, é uma forma de crescimento. O casamento é uma forma de crescimento assim, fantástico. Né? Porque você vai ter que conviver com aquilo que você talvez não está acostumado. E aí? Está no nosso mundinho lá solteiro, eu faço o que eu quiser, acordo do jeito que eu quero, a hora que eu quero, deixo a cama do jeito que eu quero, e depois que casa, não arruma essa cama, não deixa isso aqui. E aí começa, as pequenas coisas. Né? Isso é o dia a dia, isso é fácil superar. Mas visões diferentes. Né? Então, é por isso que a gente fica junto, porque para um se ajudar o outro. Então, através dessas nossas qualidades inatas. Vamos lá para 219 agora, falando sobre as provas. É difícil de achar aqui, mas vamos lá. Vamos lá, tá depois da 218, né? O que traz a 219? Qual é a origem das faculdades extraordinárias de indivíduos que, sem estudo prévio, parecem ter a intuição de certos conhecimentos, como as línguas, o cálculo e etc. Acabamos de falar aqui. Né? Aí ele vem e responde: lembrança do passado, progresso anterior da alma, mas do que não tem consciência. De onde queres que elas venham? O corpo muda, mas o espírito não muda, embora troque de vestimenta. Então o que mudou é só a parte exterior, mas a gente continua do mesmo. Então se a gente é cabeça dura, continua sendo cabeça dura, do mesmo jeito. Ninguém vira anjo ou demônio depois que desencarna, não. A gente acha assim, foi pro céu, né? Agora eu virei, não. A gente continua do mesmo jeito. Tanto é que uma das coisas, né, que é a lei de atração, né? Quando a gente consegue, se vocês perceberem isso nos estudos, quando o espírito desencarna, para onde que ele vai? É a mesma coisa que acontece para o sono. Para onde que vai? Não é onde que a gente quer, não. Onde que a gente atrai. É magnetismo, é afinidade. Aí não tem como. É igual o ferro e o ímã. Vai atrair mesmo. E assim é quando a gente está liberto do corpo. Então, devido às nossas características, às nossas qualidades, a gente vai para onde que a gente é atraído. Então, ou seja, a gente não passar para o mundo espiritual não quer dizer que viramos anjos. Então, uma pessoa que acredita piamente que quando desencarna vai ficar dormindo, vai ficar. Sim. Pessoas que acreditam. Né? Aí a gente, como se diz, aí chega lá, não é assim não e tal, nossa, perdi tanto tempo. Ah, se eu pudesse voltar, se eu pudesse fazer de novo. Ah, quer mesmo? Quer fazer de novo? Então,
Bora lá, né? Mas olha que bacana, pensou? Então é uma nova chance. Então se a gente errou, pô, assim, não, deixa eu ir lá consertar isso. Não é melhor? Do que falar, errou, não, agora acabou, você não tem como corrigir mais não. Acabou, né? Isso é consolador. Talvez tem coisa que eu estou fazendo aqui que eu achei que eu estava fazendo certo a vida inteira, mas chega lá e fala, pô, não é assim não? Então, deixa eu fazer de novo. E aí quem volta com a gente? Quem é do nosso ciclo, né? Quem a gente conviveu, né? Lei de atração, afinidade. Se estiver ali mais ou menos no mesmo nível de evolução, vai voltar junto. Eu falar sobre isso exatamente agora, que é impressionante. Às vezes você conhece uma pessoa e fala assim, ó, parece que eu te conheço há 20 anos, mas na verdade você conhece mesmo. Sim. Porque é só um encontro ali. Uhum. Isso é coisa boa, né? E quando você olha assim, não vou com a cara de fundo de jeito. Também do mesmo jeito, conhece, ó. A mais. Ué. É o mesmo. Como é que é? É a mesma lei de atração. É a mesma? Isso não só pelo amor, mas também por discórdias, né? Quando muitos irmãos nascem na mesma família, para tentar resolver a disputa que eles têm há milênios, nascem juntos e às vezes conseguem, às vezes não conseguem, continuam inimigos. E vão sendo inimigos. A gente vê aí, a gente conhece, pai e filho não se dão bem desde criança. Mãe e filho, desde criança. Mãe que abandona o seu filho. Sim. Sim. Aí você fala assim, como que é possível? Hã? Pois é, ué. Todos nós conhecemos. Aí você vê, né? Filhos do mesmo pai, da mesma mãe, completamente diferentes. Hã? Mesma educação e completamente diferentes. Né? Por quê? São pessoas com seus espíritos antigos, que vêm ali para poder ter uma chance. Geralmente, quando você vê lá os filhos todos, né, a família estruturada e um meio desviado, é Deus dando a chance aqui, ó, te colocar no lugar bom para ver se você aprende agora. E mesmo assim, ele tem um livre-arbítrio de escolher. Né? Podemos ter algumas revelações sobre nossas existências anteriores? Sim? Já teve? Sempre imagina, né? Eu era rei da onde? Né? É sempre assim que a gente imagina, né? Eu era rainha da onde? Mas ué. Pô, será que eu fui Cleópatra, né? Será que eu fui César? É assim que a gente imagina, né? Não, será que eu fui um escravo, né? E realmente, por quê? A gente é vaidoso, né? A gente ainda tem uma vaidade. E hoje a gente vê que, na minha opinião, uma das maiores provações, uma das mais difíceis, chama-se a prova da riqueza. Porque você tem tudo. Então, você coloca todas as suas... Tudo que você tiver vontade de fazer, você faz. E geralmente é as nossas mazelas que a gente põe. Riqueza e poder. Que estão ligados, né? Então, é uma das piores, assim, no meu, é lógico que cada um tem a sua opinião, mas eu vejo uma das mais difíceis. Né? A vaidade, o orgulho. Partindo do pressuposto que a gente não regride, eu sou a minha melhor versão. Sim. Com certeza, atrás eu era uma coisa pior. Uhum. Sim. Sim, mas a gente ainda tem imperfeição. A gente ainda tem. Nós temos vícios. Eu era uma coisa pior. É. A gente não regride. Então, com certeza, eu era pior do que eu sou hoje. Então, com certeza, Você vai montando. Meu Deus, cheguei lá no mineral, que troca. Né? Então, assim, a riqueza ela proporciona para a gente várias facilidades. Né? Então é complicado. Aí vem a resposta dele aqui. Nem sempre. Muitos sabem, entretanto, o que foram e o que fizeram. Se lhes fosse permitido dizê-lo abertamente, fariam singulares revelações sobre o passado. Então, ou seja, a gente tem uma intuição. A gente começa a ver o tipo de problema que a gente passa, as dificuldades que a gente tem, e a gente consegue ver como é que a gente era vidas passadas. Assim, faz uma noção, né? Porque se fosse útil, ia ser aberto, né? Isso é um dos principais dons, né, que Deus...
Sabedoria divina é o esquecimento do passado. Porque se você vem para poder corrigir, como é que você... Seu pai fez alguma coisa com você, sua mãe, ou você Uhum. mesmo, ele, Sim. ou o irmão, Como é que você ama? Não tem jeito. Então vem zerado, né? A memória da memória zerado, mas você tem ali um backup de vez em quando ele aparece ali. Aí você tem aquela repulsão, mas você começa a entender. Aí você fala assim, pô, eu tenho dificuldade nisso aqui. tem uma reação assim, né, de pessoas que a gente ai, meu Deus, toda essa pessoa, sabe? Vai te irritando, vai que tem alguma coisa de que Deus está Uhum. Mas nas situações, vamos tirar as pessoas, vamos colocar só as situações que a gente passa, que a gente tem dificuldade com aquela pessoa, com aquela situação. Independente se é pessoa A, pessoa B, mas aquela situação nos incomoda muito. Então a gente começa a ver, assim, eu tenho alguma coisa aqui para resolver com relação a isso. Né? Então tem coisas que a gente não suporta nem ver algumas cenas, alguma coisa assim, dá repulsão na gente. Né? Então a gente vê mais ou menos... Por que hoje a gente tem repulsão? Talvez lá atrás eu me sentir muito prazer em ver aquilo, em fazer aquilo, hoje eu estou vindo para poder realmente ver que eu estou melhor. Então por aí a gente começa a entender algumas coisas. E muitas das pessoas, o que eu fui em vida passadas? Aí fala assim, para quê? Qual que é o fim útil disso? com certeza. A minha esposa, quando a gente foi a primeira vez em Ouro Preto, que entrou no museu lá, nós vimos sair correndo de lá. Ela sentiu assim, vamos sair daqui rápido. Quem é mais sensível, sente as coisas, né? Sente no ambiente. Então, é bem complicado. Então a gente começa... Hã? Sim. Você já viu que você acha que nunca passou em qual lugar assim, gente, parece que já viu que você nunca foi. Parece tão familiar, né? Você chega ali, a situação é tão familiar que você até assusta. Né? São essas situações. Ok. E aí a questão da retorno à vida corporal. Então a gente viu as finalidades, acho que dá tempo de passar assim. As finalidades, as provas da reencarnação, não é isso? Então quando a gente vai, uma época de férias, viagem, a gente planeja, né? Um emprego, emprego não, eu falo assim, a próxima aquisição, o próximo investimento, ou seja, o que você vai fazer, todos nós planejamos, não é isso? E olha que nós estamos aqui na Terra. Hã? Metas de 2025, né? Primeira meta de 2025, cumprir as que eu não cumpri em 2024. Né? E aí? Vai olhar, se for olhar, volta até lá em 20, né? E aí vai. Então, assim, a gente faz planos, a gente planeja. Por quê? Porque a gente tem consciência. Aí imagina a gente no plano espiritual com a mente aberta. Aí o que nós vamos fazer? Planejar a nossa encarnação. Hã? Implorar e fazer por onde, né? O momento certo de encarnar, né? De reencarnar. Então, às vezes a gente fala assim, poxa, como é que eu escolhi isso? Hoje talvez a gente não entenda, mas com uma visão mais ampla, a gente vai entender. É a mesma coisa, uma criança não entende porque ela está tomando uma injeção que está causando dor, ela chora. Ela não entende, mas os pais entendem, porque essa injeção é para o bem dela que vai proteger. Né? Uma vacina, um antibiótico, alguma coisa, isso é um remédio. Ela em si, ela não entende. Então hoje, às vezes, está tomando uma injeção que a gente não tem capacidade de entender. Lá na frente, a gente fala, por isso que eu tomei aquela injeção, por isso que eu tomei aquela pancada. E aí a gente vai entender. Então, ou seja, se aqui a gente planeja a nossa vida, por que com uma visão mais ampla a gente não vai planejar a nossa vida toda? Planejar ganhar na cena, né, Roberto? Não, isso aqui eu quero ganhar nisso aqui. É importante destacar que o planejamento reencarnatório prevê, em geral, apenas os principais acontecimentos que poderão ocorrer no mundo físico. Questão 259. Então, esse planejamento, ele é macro. Então, vamos supor, vou planejar uma viagem. Tá, vou para a praia. Beleza, qual praia que eu vou? Do sul ou do norte? Então, tem uma estrada para ir, beleza? Beleza. Planejei.
que vai acontecer nessa estrada? Se eu for entrar numa curva a 180 por hora, vou me dar mal. Chovendo, eu acelero até falar que chega. Estava previsto isso? Eu programei isso para viagem? Não, foi consequência da minha prudência. Então, ou seja, eu planejei a viagem, eu tenho que percorrer esse caminho. Agora, como que eu vou percorrer esse caminho? Eu vou ser prudente ou vou ser imprudente? Tem outras pessoas que estão na mesma estrada do que eu. Eu vou respeitá-las ou vou desrespeitá-las? Então, ou seja, esses pormenores eu escolho na hora que eu estiver percorrendo. Por isso que aqui fala, apenas os principais acontecimentos. O restante, né, vai ser de acordo com a minha conduta, porque nós somos livres. Hã? Isso. Aí eu estou fazendo a minha viagem. Ah, não quero viajar, papai, não, eu vou voltar. Eu posso voltar, ué. Eu volto. Da mesma forma, de acordo com as nossas provas. A gente pode adiar as provas. Não quero fazer isso, não. Depois eu resolvo isso e foge. Mas um dia eu tenho que fazer. Não escolhi fazer agora, mas depois eu escolho. Então, ou seja, para toda ação nossa, existe uma reação. Né? Então, se aquilo ali é fazer o meu melhor, se eu recuo, não melhorei por enquanto, mas depois eu tenho que passar. Né? Então, como é que a gente quer? Ah, eu quero ser médico, mas eu nunca entro numa faculdade de medicina. Não tem como. Ah, eu sei que eu preciso fazer a faculdade, mas não estou afim de fazer agora. E assim também é na nossa vida. Tem coisas que a gente não quer, a gente sabe que precisa. Algumas coisas, mas não precisa acertar isso. Não, mas depois eu acerto. Não, agora não tem condições não. E vai indo. E vai indo. Né? É a mesma coisa com relação a essas coisas que a gente está falando, da questão da encarnações passadas, inatas. Alguns aprendizados a gente já traz com a gente. Por exemplo, a minha mãe sempre fumou. E eu, quando criança, o que eu fiz? Fui lá, peguei um cigarro escondido e fui fumar para ver. Detestei. Então, ou seja, é uma coisa que hoje eu nunca fumei. Já coisas lá de trás. Numa época dessas vidas eu já deve ter fumado. Hoje já não tem mais não corre esse risco. Então, coisas lá de trás. Ninguém nunca, assim, não diz assim, proibiu. Eu tinha tudo para poder fumar, porque tinha uma mãe que fumava. Mas eu não fui pelo mesmo caminho, porque não quis, não gostei. Então, coisas lá de trás, né? Então, quando a gente planeja, a gente vai planejar só o macro. E aí, como é que a gente vai fazer com isso? Previstos só são os fatos principais, os que influenciam no destino. Se tomares uma estrada cheia de sulcos profundos, sabes que terás de andar cautelosamente, porque há muitas probabilidades de caíres. Ignoras, contudo, em que ponto cairás. E bem pode suceder que não caias, se fores bastante prudente. Se, ao percorreres uma rua, uma telha te cair na cabeça, não creais que estava escrito, segundo vulgarmente se diz. Questão 259 do Livro dos Espíritos. Então, assim, ele cita aqui o exemplo da estrada, né? Então, a estrada é cheia de buraco. Não quer dizer que a gente vai cair. Vai depender da nossa conduta, com a cautela. Mas se a gente não for cauteloso, a gente vai cair, mas não sabe quando e onde. E assim são os acontecimentos da nossa vida. A gente pode observar que muitas das vezes é a gente que dá a causa. Muitas das vezes, na maioria das vezes, a causa é nossa. A gente está colhendo ali o resultado, né, o efeito, e esquece que a gente fez tal coisa lá atrás. Então, a gente tem sim que passar pela prova, mas como passar por essa prova? Né? Vamos supor que a gente traçou lá, vamos pegar um exemplo prático aqui. Vamos supor que a nossa prova é atravessar um rio. Beleza, tem que atravessar o rio. Como é que a gente vai atravessar esse rio? Todos sabem nadar? Então, beleza, eu posso aprender a nadar para atravessar o rio. Não falou quando é que eu tenho que atravessar, então eu posso aprender a nadar. Posso atravessar a nado? Posso? Beleza. Aí eu vou atravessar, a gente sabe que tem as estações do ano. Estações de chuva e de seca. Eu vou atravessar a nado como? No período chuvoso ou no período de seca? Depende da sua necessidade.
Mas suponhamos que a gente tem que atravessar, não importa quando. Então eu posso esperar aprender a nadar, posso escolher o período de ser... Posso arrumar lancha. Pô, mas vamos arrumar lancha. Como é que arruma lancha? Tem que trabalhar para isso. Não, assim, é isso mesmo. Eu tenho que correr atrás da lancha para cumprir a minha prova de atravessar o rio. Beleza. Montar uma jangada, sim. Posso construir a ponte. Posso fazer a ponte. Uma jangada e atravessar. Ou eu posso também caminhar no leito do rio até eu achar uma ponte já existente, atravessar o rio e voltar. O objetivo não é atravessar o rio. Falou que ponto? É mais ou menos isso. A gente traça o ponto principal da nossa encarnação, mas os pormenores, que são esses, a gente faz, vou comprar a lanche. Como que eu vou adquirir a lanche? Trabalhando. Trabalho honesto ou trabalho sujo? Né? Vou passar o outro para trás? Não vou? Está ali construindo a jangadinha, vou deixa eu avacalhar nisso aí. Né? Então são os pormenores que eu vou acumulando ou não. Eu posso juntar aqui? A gente tem o mesmo objetivo, né? Então, bora fazer junto aqui? Pode. Então cada um vai para o seu lado. Né? Posso buscar uma parte mais rasa do rio? Tem que atravessar o rio. Não quer dizer que tem que ser exatamente ali onde eu estou. Pode ser mais para baixo, pode ser. Se você encontrar um lugar raso, você pode atravessar, ué. E aí? Entendeu? Então, assim, o que ele vem explicar é isso. A gente traça o principal. Ponto. Agora, os detalhes é da gente. Por isso que a gente agrava as provas. A prova é atravessar. Você tem que atravessar. Agora, você pode falar, não vou atravessar, não. Aí na outra vida, olha, você tem que atravessar. Tá vendo por que você tem que atravessar? Aí você tem a consciência que você tem que atravessar o rio. Né? Então, assim, algumas coisas a gente tem que realmente fazer. Né? A gente precisa fazer para melhorar. Se não for agora, é depois. Né? Independentemente de um espírito ter elaborado ou participado efetivamente do próprio planejamento reencarnatório, não há garantias de que esse planejamento será cumprido, total ou parcialmente, por causa do livre-arbítrio. Livre-arbítrio. E Deus também é tão misericordioso quando às vezes a gente encarna, a gente está cometendo tanta falta, tanta loucura, tanta pedra na mochila, dizendo, filho, vem cá, não fique não, vem cá. Vamos parar essa vida por aqui? Vem para cá. Depois você volta. Acontece. Vamos tirar aqueles que dá mais ruim ainda. Tipo isso. Né? Então, abrevia a nossa vida por causa disso. Então, Deus é muito misericordioso. Nossos protetores, né, são muito misericordiosos. Então, a gente vem com o objetivo, mas vai dar muito errado? Pode acontecer? Pode. Ou então, vamos deixar aí para ver até onde que ele vai. Né? Então, assim, o planejamento não quer dizer que a gente vai ser cumprido com êxito. Totalmente com êxito, 80% de êxito. Não. Ou cumpriu rápido demais. A pessoa cumpre e já vai embora. Né? Tipo Jesus Cristo, né? Cumpriu. Muito, muito. Né? A gente vê pessoas, no nosso convívio, pessoas que realmente são diferentes. Né? O próprio Chico, Madre Teresa, tem ícones aí que a gente vê que estão no outro patamar, né? Então, a gente vê que realmente cumpriram com muito êxito. O certo é que soubermos, porém, aí aqui, desculpa, eu pulei aqui. O certo é que se soubermos, porém, suar no trabalho honesto, não precisaremos suar e chorar no resgate justo. Né? Então, ou seja, se eu caminhar, fazer o caminho do bem, depois eu não vou ter que chorar e depois ter que consertar aquilo que eu fiz de errado. Então, por que a evolução, está lá na evolução em dois mundos, por que quando a gente começa a entender a reencarnação, a gente vê que realmente a gente precisa melhorar. Não é porque eu devo, não, a gente começa a entender que a gente precisa, né? Por que eu tenho que ser honesto? É que eu sou obrigado a ser honesto? Não, eu vejo que esse é o caminho. Esse é o melhor caminho. A semeadura livre, mas a colheita obrigatória. Obrigatório. Isso. Sim. Então a gente começa a abrir os nossos horizontes e entender o mundo de uma outra forma. Como eu falei no início, a gente passa de ver somente a cena e começa a ver o filme como um todo.
né? E começa a entender umas coisas, então é assim que funciona. Então deixa eu ajustar isso aqui a meu favor, tá? Então aqui a gente encerra o nosso estudo. Alguma pergunta, alguma colocação que queiram fazer? Sim?